Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje faz uma avaliação dos trabalhos no Congresso Nacional durante o que se convencionou chamar de esforço concentrado. E quem nos ajuda a entender melhor o que se passou em Brasília nos últimos dias é o senador Cibá Machado. Boa noite, senador. Boa noite, tá? Seja bem-vindo novamente ao Ideias da Aldeia. Obrigado. Senador, o esforço concentrado, por que ele é necessário? Não seria mais lógico essas matérias serem votadas no período normal? Por que a gente precisa, por que o parlamento precisa desse esforço concentrado? Nós estamos no ano de eleição, Ita. E praticamente 100% da Câmara dos Deputados está candidata a alguma coisa, ou a reeleição, ou a outros cargos do poder público. E no Senado, nós temos a eleição de 1/3 da casa, só daqueles que estão candidatos à própria reeleição, como também outros senadores que são candidatos a governador, coisa parecida. Então, inevitavelmente, contar que uma pessoa que é candidata tenha que estar presente 3 dias por semana no Congresso Nacional é querer tapar o sol com a peneira, né? É impossível. Então, chegaram ao consenso de que no mês de setembro, de agosto e de setembro, haveria, então, 3 dias em cada um destes meses para que a gente pudesse votar todas as matérias que tivessem pendentes nas duas casas. E o resultado, do meu entendimento, foi muito positivo. Houve votações de matérias muito importantes. Só no Senado nós votamos agora, nesse último esforço, 30 matérias. E na Câmara dos Deputados me parece que foram muito mais do que isso. Inclusive, todas as medidas provisórias da Câmara dos Deputados foram votadas porque eles queriam também votar o fim do voto secreto, né? E como tinha as medidas provisórias, então qualquer outra matéria inferior a isso tem que esperar a votação de medida provisória. Então votaram, me parece que 17 medidas provisórias para depois entrar nas matérias comuns, no caso aí, a lei da micro e pequena empresa, que vai beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas, é uma nova lei do super simples, como está sendo chamado, e o fim do voto secreto na Câmara dos Deputados. Então essas matérias ainda não chegaram no Senado, mas o que chegou ao Senado nós também votamos tudo que estava paralisado lá na nossa pauta, e a matéria mais importante que nós votamos, além do plano de carreira dos diversos setores públicos do Judiciário e do Executivo, nós também votamos a isenção, a distribuição gratuita, né, de medicamentos e equipamentos para as pessoas portadoras de diabetes, que é uma matéria de alto interesse nacional também, e que o Senado já votou sobre isso. Senador, em relação à matéria, ao projeto de lei que trata das micro e pequenas empresas, essa matéria, esse projeto de lei já estava no Congresso desde 2004, se não me falha a memória. Por que demorou tanto, já que tem um apelo social e econômico tão forte? Porque significa renúncia fiscal para o município, para o Estado ou para a própria União. É que renunciar em arrecadação. Chegar ao acordo de que tipo de impostos seriam extintos, ou seja, não ser mais incidido sobre a receita da empresa, a situação de contratação de pessoal, que a maioria ficava fazendo contratação informal, e a gente sabe que o custo de um empregado com carteira assinada chega até 35% sobre o salário que ele recebe, a situação do imposto municipal, que é o ISS, a situação do imposto estadual, que é o ICMS, guerra fiscal entre os estados que não querem perder receitas, que querem, digamos assim, é a principal receita própria dos estados, e a União, com a COFINS, com o PIS, essas coisas todas, né? Então, no somatório, isso dava uma carga tributária violenta para cima destas empresas. E a gente sabe, os dados do SEBRAE, os dados de todos os institutos que pesquisam, que analisam esse setor, sabe que quem de fato emprega no Brasil é a pequena empresa. A grande empresa no Brasil faz muito tempo que não é mais a grande representante da geração de trabalho. A grande empresa no Brasil tem que trabalhar com alta automação, com muita tecnologia, e a máquina substituindo mão de obra. Vide a Volkswagen agora. A Volkswagen, quando começou a operar no Brasil, chegou a quase 30 mil operários. Ao longo destes anos todos foi se modernizando, tem 12.400 agora em São Bernardo e quer reduzir para 6, quer reduzir para metade. Então, a micro e pequena empresa no Brasil chega a este consenso no Congresso de que nós teremos praticamente um único imposto sobre ela, e com drástica redução dos valores destes impostos.
E aí a empresa que se cadastra nesse sistema, ela vai poder agora ser uma empresa formal. Ela não precisa mais estar trabalhando às escondidas do fisco. Ela não precisa mais estar sonegando que tem um empregado no seu quadro de funcionário. E aí o consenso que nós chegamos no Congresso é que, à medida em que reduz a taxa de arrecadação dessas empresas, dos impostos, se aumenta a participação delas na legalidade. E com o aumento da legalidade, o pouquinho que arrecadar de cada uma, inevitavelmente nós vamos ter um bolo muito maior. Então, imagine 5.500 prefeitos, 27 governadores, o presidente da República com todos os seus ministros aí, o Congresso Nacional, levou esses 2, 3 anos aí para chegar a consenso, mas chegamos e acredito que até agora em outubro o Senado deve votar e ainda em outubro o presidente Lula deve sancionar a lei. É uma matéria que é quase unanimidade tanto no Senado quanto na Câmara, de tanto tamanho a importância dela, né? O presidente Lula, isso foi notícia durante essa semana, agradeceu ao Celso pelo fato de a Câmara ter aprovado. E haverá um consenso entre a própria oposição e ela se tornou uma matéria nacional realmente. Não se tratou ali mais de partido, de afinidade ideológica, não se tratou de uma coisa de interesse nacional. E na Câmara, se não me falha a memória, foi praticamente consenso entre os deputados presentes. Teve 6 abstenções. Só. Acho que o voto contra não teve nenhum. Não, ainda tiveram, acho que alguns. Um ou dois, se não me engano. Aí umas 6 abstenções e o restante tudo favorável. Então isso mostra a unidade sobre essa matéria. Senador, e quando a gente fala em micro e pequena empresa, é bom a gente ressaltar que nem toda pequena empresa é, do ponto de vista legal, uma pequena empresa, porque há uma necessidade de se movimentar uma soma considerável, acho que R$240 mil, se eu não me engano. Ficamos assim agora. O que é microempresa? Microempresa é aquela que faturar até R$240 mil por ano bruto. Aí não estamos tratando de taxa de lucro. Bruto, que ela movimentou bruto. E a pequena empresa é aquela que passar de 240 mil até R$2.400.000. Ela estará classificada como pequena. Acima disso, média e grande empresa. Então, vai incidir sobre o chamado super simples, que é o nome da atual lei, que estas empresas entre 240 mil até 2.400.000, elas terão a possibilidade de pagar imposto único agora, que vai de âmbito federal ao municipal, e poder também não pagar mais uma espécie de uma contribuição que faria para o chamado ensino, um fomento à educação, este não precisa mais, uma série de incidência de impostos que estaria reduzidos, como também os valores das taxas. Isso tudo reduz. Agora ela tem que se cadastrar, e ao se cadastrar ela é obrigada a manter a RAIS, que a RAIS é um relatório anual do serviço social da empresa, ou seja, é como a gente pode controlar cada empregado demitido ou cada empregado contratado durante o ano, que é para ter o controle, né? O desemprego aumentou, ou diminuiu, aumentou a taxa de emprego e assim por diante. Isso o Ministério do Trabalho não abre mão, e está correto, de manter o controle da RAIS. Então a RAIS é só para a gente saber, aumentou a contratação, diminuiu a contratação. E isto fica também como obrigatório no Super Simples. Agora, a vantagem disso tudo é que a empresa vai poder, digamos assim, se legalizar, trabalhar formalmente, ter acesso a crédito. A questão dos créditos também então, vai melhorar bastante, né? Os bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco da Amazônia. Vamos criar, inclusive, acho que semana que vem, o Banco do Brasil anuncia a criação do Banco Popular aqui para o Acre, o que possibilita a população de baixa renda ter acesso a microcrédito. O que isso faz parte, inclusive, do discurso do próprio presidente Lula. E veja a dinâmica que isso vai gerar, né? Você ter muita empresa, vamos pensar aqui num caso bem simples. Uma pessoa está precisando trabalhar, não encontra oportunidade de trabalho. Mas é uma pessoa que quer montar um carrinho de pipoca. E um carrinho de pipoca, de repente, custa completo R$1.000 para estar prontinho lá para rodar. Aí, por falta de R$1.000, essa pessoa não tem uma oportunidade de trabalho. O Banco Popular vem nessa direção. Ele vem para essa pessoa poder melhorar a sua banquinha de pipoca, ou sei lá o que queira montar. Um acesso desburocratizado. Desburocratizado. Uma senhora que sabe fazer uma camiseta, né, que sabe bordar uma roupa, preparar uma roupa, e uma máquina de costura custa aí, vamos dizer aqui hipoteticamente, R$2.000.
Aí ela não tem R$ 2.000. O Banco Popular vem para facilitar esse trabalho, das pessoas poderem ter acesso. O Banco Popular não pode vir, e ele não virá, digamos assim, para o supérfluo. Eu quero aumentar a minha casa. Eu quero fazer um quarto novo e tal. Não, não é para isso. O Banco Popular vem para fomentar este lado da economia que até então estava desassistido. Você imagine quantas novas pessoas poderão ter agora uma oportunidade de trabalho a partir dos investimentos do Banco Popular. É importante falar também que o Banco Popular não tem nada a ver com política assistencialista ou coisa do tipo, né? Não, é um empréstimo. Contrário. É um empréstimo facilitado, é claro, facilitado, rápido, ágil, tem que ser ágil, com taxa de juros bem baixinho, simbólico e tal, mas a pessoa tem que pagar, tem que devolver, porque é um empréstimo. Agora, é claro, cada um faz seu plano de negócio e diz, em tanto tempo eu posso pagar esse financiamento, e o banco vai fazer um estudo de caso com cada pessoa. Isto é que é o bonito desse projeto também. Senador, outras matérias que vocês votaram no parlamento diz respeito, por exemplo, à criação de cargos e o que me chamou a atenção em uma das matérias foi o fato de se votar um projeto de lei que normatiza a forma como conselheiros do Ministério Público da União fazem parte, os conselheiros do Ministério Público da União, a entrada deles no conselho tem que ser normatizada. Eu lhe pergunto uma coisa, é preciso uma lei para poder saber como que um conselheiro deve ou ser não admitido em um conselho? Por que é necessário? Tem que ser, então, porque o Conselho Nacional de Justiça é uma novidade no Brasil. Novidade que é a partir da reforma do Judiciário, que passou quantos anos também a reforma do Judiciário guardada nas gavetas da Câmara e do Senado. Foram, me parece que 10 anos, se não me engano, paralisado lá. E agora houve um ambiente, 2004, 2005, nós conseguimos chegar à criação do Conselho Nacional de Justiça. Agora tem que ter uma série de regulamentação do seu funcionamento. Quem são seus participantes, seus componentes, prazo de mandato dessa participação, máquina, estrutura de funcionamento, tem que ter funcionários, tudo isso foi criado nessa lei. E o Ministério Público é um caso atípico, porque o Ministério Público é uma novidade da Constituição de 88, que cria um ambiente mais independente do Ministério Público frente aos poderes, seja ele legislativo, seja ele o próprio judiciário, seja ele executivo, como também o conjunto da sociedade. Então, o Ministério Público passa a ter um papel muito melhor em relação a ser o fiscal do povo. Não interessa se é vereador, se é prefeito, se é governador, se é do próprio judiciário, se é presidente do Supremo Tribunal Federal, não interessa. O Ministério Público tem o papel de olho do povo, fiscalização. Agora, a entrada dele no Conselho Nacional de Justiça como conjunto dos conselheiros tem que passar por normatização. E me parece que isso não estava ainda observado na própria reforma política, que institucionalizou o Conselho Nacional de Justiça. E por isso que está sendo regulamentado agora. Senador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar sobre esse esforço concentrado lá em Brasília, esse trabalho de vocês aí. Pelo visto, teve realmente o que falar. Obrigado. Bom, o Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o senador Cibá Machado. Senador, em relação ao esforço concentrado que o parlamento teve nesses últimos tempos, uma matéria importante que foi votada pelos deputados diz respeito, que o senhor já citou, ao voto aberto. Qual é o avanço que esse tipo de conduta dentro do parlamento traz? Não sei se seria exagero falar, para a democracia ali dentro daquela casa. Bom, então a história do voto secreto, ele foi instituído no Brasil, primeiro por causa do período de ditadura que o Brasil viveu. Então as pessoas, para se preservar da sua identidade, às vezes precisavam votar matérias
que se o nome aparecesse poderia ter sanções, né? Sanções políticas, essas coisas. Então a matéria do voto secreto foi institucionalizada para isso, nas questões políticas. Agora tem a questão disciplinar, né, do próprio parlamentar, e que aí preservava a identidade, mas tinha também quando o parlamentar discordava do regime que estava em vigor. Só de que de lá para cá degenerou-se a figura do voto secreto, que não é uma coisa errada, é uma coisa correta. Ele foi utilizado de maneira errada. E agora que nós estamos vivendo essa situação toda de parlamentares envolvidos em questões difíceis, né, de pouca recomendação, então na hora de disciplinar o parlamentar, o voto secreto passou a ser utilizado para livrar a cara dessas pessoas. Então a Câmara, achando que não tem mais necessidade disso e que está sendo utilizado de maneira indevida o voto secreto, resolveu votar o voto aberto linear. Só que tem matérias no Senado Federal que não são matérias tratadas na Câmara e nenhuma outra Casa Legislativa. Tem prerrogativas no Senado que não se repetem em outras, no conjunto do Parlamento. Votação de embaixadores, votação de autoridades para as agências reguladoras, para presidente do Banco Central. Tudo isso é no Senado? Tudo é no Senado. Votação de créditos exterior, votação para os ministros de todo o Poder Judiciário, tudo é votado no Senado. Então, na votação de autoridades, é complicado, porque por um motivo ou por outro, o parlamentar fica ali criando um constrangimento para a pessoa que ele está votando não, ou até declarando o voto e tal. Isso dispensa, porque é feito no âmbito de uma comissão uma sabatina. E lá é o momento de se dizer o que se gosta ou não gosta daquela autoridade que está sendo mencionada. Mas no ambiente do plenário, não tem mais discussão, não tem mais debate, se vota ou não. Então, eu acho que o Senado deverá preservar estas coisas em voto secreto. O que diz respeito a outras matérias, e especialmente as matérias de disciplina de parlamentar, aí o voto deve ser aberto. Eu acho que isso é consenso nas duas casas e nós deveremos votar isso também. Senador, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco a respeito, acho que é de política internacional, que é esse problema envolvendo Brasil e Bolívia. Quais são os aspectos que nós poderíamos destacar de problemáticos em relação aos brasileiros que moram na Bolívia, ali na região de fronteira, e especialmente os acreanos que moram na região de fronteira, ali no departamento de Pando, salientando que o próprio presidente da República Boliviana, o Evo Morales, com um encontro na Europa, teria afirmado que nem sabia onde é que era o Acre. Em uma certa ocasião ele comentou isso, que isso foi até notícia. Como é que nós podemos ficar tranquilos em relação aos brasileiros que estão nessa região de fronteira? Em princípio sim, tá? Mas eu acho que tem muita fantasia de algumas pessoas interessadas, sabe-se Deus em quê, para ficar criando animosidade aqui na fronteira entre Acre e a Bolívia. A relação do Acre com a Bolívia é conhecida de todos nós, né? O próprio governador Jorge Viana tem feito um esforço muito grande de se manter numa relação muito boa, né, com o governador de Pando e também com o conjunto do governo boliviano. Agora, o que está em jogo ali na Bolívia é uma outra coisa, que nem tanto é a presença de brasileiros na Bolívia ou de bolivianos no Brasil. Nós temos no Brasil mais de 70 mil bolivianos vivendo no Brasil. Destes, pelo menos a metade em situação irregular. Pessoas que vieram para o Brasil sem fazer a documentação direitinho. O que está em jogo na Bolívia é o novo cenário da chamada combustíveis fósseis no mundo. A Bolívia, que não é só a Bolívia, todos os outros países de terceiro mundo, que são proprietários, que são países ricos em gás ou em petróleo, estão tomando atitudes de nacionalizar essas jazidas. Porque a América do Sul foi duramente penalizada desde a sua ocupação, desde a chegada dos espanhóis no século XVI. Veja o caso de Potosí, que era uma montanha de prata. Potosí estava para a Bolívia como a Serra dos Carajás está para o Brasil em minério de ferro. E o que os espanhóis fizeram? Saquearam aquilo, levaram embora e tal. Então, se a gente olhar do ponto de vista histórico, a Bolívia tem inteira razão de nacionalizar o seu gás e o seu petróleo. Que eu defendo isso para o Brasil, defendo para qualquer país. Mas, tem senador, que nacionalizar. Isso não afasta investimentos? Não, mas nós estamos falando assim, nacionalizar a propriedade diferente de negócios. Negócios é outra coisa.
Então, o que está havendo na Bolívia, em primeiro lugar, é isso. Agora, houve um investimento da Petrobras lá desde 1996 e que a Petrobras instalou 2 usinas de refinamento de petróleo, portanto, praticamente 100% da gasolina da Bolívia é refinada em refinarias da Petrobras e mais ou menos 50% a 60% do óleo diesel. E tem mais o gás que é vendido da Bolívia para o Brasil. Então, primeira discussão, nacionalizar o subsolo do país dele. Plenamente correto, como nós também nacionalizamos o nosso, para minério, para petróleo, para tudo. Segunda questão, nós colocamos como monopólio da Petrobras a extração, boa parte do refino e 100% da distribuição. É monopólio da Petrobras, correto? Agora, na Bolívia, o problema é que eles são muito pobres e eles não têm uma empresa à altura da Petrobras para fazer a extração, a pesquisa, a extração, o beneficiamento e o transporte. Não tem. Então, a crise está colocada é o seguinte, eles querem chegar a 100% da cadeia produtiva. Tá? Agora, o método, neste ponto, aí é onde está a discordância. O Brasil instalou, gastou muitos milhões de dólares naqueles investimentos e não pode o Brasil entregar esse patrimônio para a Bolívia como se fosse um presente. Isso aí é onde é o ponto. O Brasil pode até entregar todo o equipamento, como o próprio presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, diz que pode até a Petrobras sair da Bolívia, não tem problema, mas que pague, que ressarcia a Petrobras pelos investimentos que forem colocados. Se isso for feito, é uma negociação. A outra é a Petrobras continuar no novo parâmetro de negociação que está sendo colocado. A crise é essa. Agora, o que diz respeito à questão agrária, não tem nada a ver com a região do Acre. É lá em Santa Cruz, que tem uma parte de brasileiros do sul do Brasil que ocuparam aquelas terras, transformaram aquilo em campos de soja, e lá sim tem um início de um foco de crise na questão agrária. Mas com o nosso aqui, eu acho que tem gente aí querendo criar, como dizia minha velha mãe, chifre em cabeça de toco. Senador, em relação a essa questão da Petrobras na Bolívia, a impressão que dá é que a postura do governo boliviano, isso sem querer ficar aqui querendo colocar gasolina no fogo, não é? Nós estamos apenas tentando entender o que se passa ali. A postura do governo boliviano, ela não é, de certa forma, não traz para a iniciativa privada uma segurança para investimentos ali. A aproximação do Evo Morales com o presidente Hugo Chávez é sempre feita de forma assim, o senhor não avalia que é feita de forma assim um pouco populesca demais, assim um pouco radical demais? O senhor não avalia dessa forma? Avalio, concordo com isso plenamente. No governo da América do Sul, terminou-se o período militar, é uma América do Sul endividada, dependente de capital externo e dependente de alta tecnologia externa. Era esse. O Brasil deu passos nessa direção de romper com isso. Então, hoje, boa parte da tecnologia brasileira é própria, né? Nós temos investimentos, hoje tem um capital nacional pulsante, que tem condições de se instalar, tanto no próprio país como fora do país. Não é o caso da Bolívia, ela pode chegar lá, e eu espero que um dia chegue, o próprio presidente Lula tem dito, um dia tem que chegar. Os métodos é que não são bons, porque cria essa desconfiança. Se todo mundo dizer, o presidente Lula vai ser um responsável na manutenção dos contratos internacionais. O presidente Lula manteve todos os contratos internacionais, foi pagando um por um e renovando agora dentro de um critério brasileiro, não mais dentro de um critério do FMI. O próprio FMI foi pago e foi mandado embora. Não existe mais FMI aqui dando pitaco na economia brasileira. A economia brasileira está independente em relação a isso. E agora na Bolívia tem este perigo, porque os investimentos fica todo mundo olhando, sim, mas vale a pena, porque essa é a terceira vez que a Bolívia faz esse tipo de coisa. A primeira vez foi em 1937, a segunda vez ela expulsou 2 empresas norte-americanas, em 1969 ela expulsou mais uma empresa norte-americana, e agora eles tratam a Petrobras como se fossem os novos imperialistas da Bolívia. Então esta é a sensação. Se a Petrobras sair de lá, é a terceira vez que ocorre. Agora o país fica desacreditado sim. Essa ideia do Chávez dizer não faz que eu seguro, é o que está aparecendo, né? Faz que eu seguro. São 2 países que dependem das exportações. Se esses 2 países criarem embaraço e receberem um bloqueio econômico, eles não resistem. Não tem como resistir. Cuba está ali a duras penas, mas veja, tem muitas conquistas em Cuba, mas
O bloqueio econômico feito a Cuba colocou o país em marcha lenta na sua economia. Avançou no social, mas na questão das riquezas o país ficou meio paralisado. Então é um risco, eu acho que tem que encontrar uma boa negociação e não é este o caminho da América do Sul. E traz para a região, no caso da América do Sul, assim, um ambiente assim, de extrema desconfiança. Né? Desconforto. Total desconforto. Nós queremos um Mercosul forte. Por quê? Porque senão nós teremos uma ALCA. A ALCA, da forma que ela foi aplicada, queria ser aplicada, implantada aqui na América do Sul, nós iríamos todos nos tornar quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou ao ponto de fazer um acordo desse com o Chile, dizendo que até as licitações das prefeituras seriam abertas às empresas norte-americanas. E que qualquer conflito que desse, o fórum jurídico para resolver a questão não era o fórum chileno, era o fórum lá dos Estados Unidos. Imagine uma prefeitura que faz uma licitação e a empresa americana não cumpre o contrato, reclama onde? Num tribunal dos Estados Unidos? Então, esse era o modelo da ALCA. E nós rompemos com isso. O Mercosul está trabalhando em outra direção. Então, fortalecer o Mercosul é o nosso caminho, ter uma América do Sul unida, forte, e essa questão de ter uma matriz energética com respeito mútuo, este é o caminho que o presidente Lula está tomando. Senão nós já teria chutado o balde e tal. Mas isso constrói o quê? Governos passam. Então, se o Evo Morales, um dia passa o governo de Morales, como passa o do Lula. Não é essa relação entre um presidente e outro, a relação entre países. E não vamos aqui aceitar nenhum tipo de provocação. Senador, não poderia terminar essa conversa sem perguntar ao senhor, que é um defensor da bandeira do biodiesel. O presidente Lula tem sido muito criticado ultimamente pelo fato de capitalizar para o seu governo os investimentos em relação ao biodiesel, quando os críticos afirmam que, na verdade, trata-se de um investimento que vem de muitos outros governos e que o presidente Lula não estaria dando o crédito devido também aos investimentos que foram feitos por governos anteriores. O que o senhor argumentaria em relação a isso? Essas pessoas só têm razão num ponto. Biodiesel, do ponto de vista da pesquisa. Do ponto de vista da pesquisa, faz muitos anos mesmo. Aliás, é bom que se diga que o motor diesel foi inventado em 1889 por um norte-americano chamado Rudolf Diesel. Tanto é que o nome dele batizou o nome do óleo. E usou o óleo de amendoim durante muito tempo, até que surgiu o petróleo e dele o óleo diesel. De lá para cá, ficou no âmbito das pesquisas de usar óleo vegetal para fazer combustível de motores. E tornar-se política pública, tornar empreendimento econômico, tornar uma realidade, é eminentemente do governo do presidente Lula. E quanto a isso, as pessoas podem reclamar à vontade que essa é a verdade. Então, já temos 3 empresas instaladas no Brasil, já participaram dos leilões. Nós temos hoje 370 milhões de litros de óleo diesel vendido no último leilão por 3 empresas, uma do Pará, outra do Piauí e uma outra, me parece que de Goiás. E aqui no Acre? Aqui no Acre nós estamos ainda na fase de instalar, porque nós queremos um biodiesel feito com álcool álcool vegetal, álcool de cana. As outras empresas estão trabalhando com álcool de petróleo. Então, este caminho não nos interessa, por isso que está um pouquinho mais atrasado, porque ainda não tem nenhuma empresa no Brasil produzindo comercialmente o biodiesel com álcool vegetal. Estão trabalhando com álcool mineral. Então, como a nossa ideia aqui é aproveitar o álcool, dar álcool verde e incentivar o pequeno produtor, por isso está um pouquinho atrasado. Mas a gente já temos 2 usinas instaladas dentro da Funtac e queremos instalar mais uma em Cruzeiro do Sul. E durante ainda o ano que vem, nós vamos ficar com essas 3 usinas fazendo os últimos testes, os últimos ensaios. Mas já estamos plantando o dendê e plantando a mamona, para daqui a 2 anos no máximo a gente começar a rodar alguns carrinhos aqui com o biodiesel do Acre. Assim todos nós queremos. Senador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado, MT. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.